Olá, benditos! No capítulo de hoje, nós vamos encontrar Davi mais uma vez em confronto com os filisteus. Era a época da colheita e eles estavam atacando uma cidade de Israel chamada Keila, roubando os cereais que estavam nas eiras. E contaram a Davi o que estava acontecendo. Keila era uma cidade que fazia fronteira com Judá, a pouco menos de 20 quilômetros de Gate, a cidade dos filisteus, e cerca de 16 quilômetros do bosque de Herete, onde Davi estava com seus homens acampados. Davi era considerado um fora da lei. Não era prudente se expor com seus homens de forma irresponsável. Por isso, ao tomar conhecimento do fato, ele não agiu por impulso, mas ele foi consultar ao Senhor. E o Senhor o orientou, dizendo: vá e livre a cidade. Embora isso fosse um curso de ação perigoso, Davi estava disposto a se arriscar para obedecer ao comando de Deus e atender às necessidades do povo de Keila. Mas os homens de Davi o aconselharam a não ir, o que era totalmente compreensível, uma vez que Davi estava sob a mira de Saul. Davi levou isso em consideração e consultou o Senhor mais uma vez. E desta vez o Senhor não apenas confirmou sua ordem anterior, mas também fez uma promessa, dizendo que entregaria os filisteus na mão de Davi. Então eles foram até Keila e Deus cumpriu o que havia prometido. Os filisteus foram derrotados e a cidade de Keila foi salva. Quando Saul foi informado de que Davi tinha ido para Keila, ele pensou que Deus o havia abençoado, entregando Davi em suas mãos. Imediatamente ele convocou todo o seu exército para a guerra. Veja que não era uma guerra contra os filisteus, era uma guerra contra Davi. Saul não iria a Keila para salvar o povo dos filisteus, mas ele iria exclusivamente para matar Davi e os seus homens. A situação de Davi era extremamente delicada. Saul seria capaz de destruir toda a cidade de Keila somente por causa de Davi. Como o Senhor o havia conduzido até lá, ele consultou novamente ao Senhor para saber o que fazer. Deus então lhe fez entender que se eles ficassem na cidade, os próprios habitantes de Keila os entregariam nas mãos de Saul por medo da destruição total da cidade. Por isso, Davi e seus homens, que já eram em torno de 600, saíram de Keila e partiram em direção ao deserto. Davi e seus homens poderiam ter ficado e lutado contra o exército de Saul, mas Davi sabia que não agradaria ao Senhor a morte de tantas pessoas inocentes da cidade de Keila. Então o grande guerreiro preferiu se humilhar e fugir mais uma vez. Quando Saul soube que Davi não estava mais lá, recuou e voltou para casa. Davi e seus homens saíram sem rumo até o deserto de Zif, que fazia parte do deserto de Judá. Zif era uma cidade que ficava a mais ou menos 24 quilômetros a sudeste de Keila, em uma região próxima ao Mar Morto. Não era um lugar confortável ou fácil de se estar. Ali, a fé e a coragem de Davi foram grandemente testadas. Quando nós visitamos esse deserto, ainda hoje, nos perguntamos como que Davi e seus homens conseguiram sobreviver naquele lugar. Foi só com a ajuda de Deus mesmo. Este foi um momento crucial para a obra de Deus na vida de Davi. Ele se tornou um homem segundo o coração de Deus no campo, pastoreando as ovelhas, mas se tornou um rei na aflição do deserto. Saul procurava Davi todos os dias. Ele estava tão obcecado em matá-lo que com certeza não estava nem dando a devida atenção ao trabalho que Deus o tinha chamado para fazer como rei de Israel. E apesar de todo o empenho, Deus não permitiu que Saul encontrasse Davi. O homem pode tentar e operar todo tipo de mal, mas Deus ainda está no comando. Jonatas arriscou a vida para visitar Davi no deserto e fortalecer a sua confiança em Deus. Foi um tempo muito precioso para os dois amigos. Eles ansiavam pelo dia em que Deus finalmente daria o trono de Israel para Davi e Jonatas estaria ao seu lado como segundo no reino. Então eles renovaram a aliança de amizade e apoio futuro que já tinham feito um com o outro. E esse é o último encontro de Davi e Jonatas registrado nas Escrituras. Mas, para cada Jonatas fiel, havia um Zifeu disposto a trair.
A maior preocupação dos zifeus era de se proteger da fúria do rei Saul. Eles sabiam onde Davi se escondia e informaram a Saul. Saul era um guerreiro apto o suficiente para saber que não poderia encontrar Davi no deserto de Judá sem alguma orientação específica. Por isso pediu aos zifeus que lhe fornecessem informações exatas sobre os locais onde Davi normalmente se escondia. Davi ficou sabendo dessa intenção de Saul e se deslocou cerca de 5 quilômetros para o sul, entrando no deserto de Maom. Saul ficou sabendo disso e foi até lá com o seu exército. Os dois exércitos se encontraram em uma colina da região. Saul dividiu seus homens e mandou que metade circundasse um lado da colina, enquanto o restante circundaria o outro lado da colina. Eles estavam na mesma colina, separados apenas pelo cume. Era uma movimentação que não tinha como Davi e os seus 600 homens escaparem. Tinha tudo para dar certo, porém, o Senhor estava no controle. E quando eles estavam quase chegando lá, de repente chegou um mensageiro de Saul dizendo que ele se apressasse, porque os filisteus estavam atacando com toda a fúria a terra de Judá. E assim, Saul teve que abandonar a sua investida contra Davi e os seus homens. O sentimento que permeou o coração de Davi naquele episódio foi expresso em um cântico de louvor ao Senhor, registrado no Salmo 54. Davi partiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de En-Gedi. E foi ali que ele teve uma oportunidade única de acabar com aquele sofrimento de ser um homem fugitivo. Ele esteve muito perto de Saul sem que Saul percebesse. Era o momento ideal para matá-lo e assumir o trono como rei de Israel. A atitude de Davi diante dessa situação é o nosso tema de amanhã, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, que prova que a Bíblia pode ser lida e compreendida por todos. Até amanhã.